Muito bom, porque ele me segurando para não chorar, mas assim, não posso chorar, só eu vou falar depois. E a gente vê o propósito do Senhor se cumprindo na vida de Abraão. E o interessante, amados, que Deus não quer mostrar a aprovação de Abraão. Nós muitas vezes enfatizamos muito a aprovação de Abraão, aquilo que Abraão sofreu. Mas em momento nenhum nós paramos para prestar atenção no júbilo e na alegria que deve ter brotado no coração de Abraão, no momento em que ele não precisou mais sacrificar o seu filho. A aprovação de Abraão ali tinha um propósito: redundar em louvor e glória ao nome do Senhor. Toda a aprovação que nós vivemos na nossa vida, ela deve redundar em louvor e glória ao Senhor. Ela não deve ser para que a gente seja reclamador, murmurador. Ela deve ser para que a nossa boca seja um instrumento de louvor e adoração ao Senhor. Que a glória do Senhor seja manifesta através da nossa aprovação. Esse é o propósito de Deus para nós. Por que Deus pediu Isaac para Abraão se ele já sabia que ele não precisaria sacrificar? Por que Deus criou Adão e Eva sabendo que eles já iriam pecar? Por que Deus criou Satanás se ele sabia que ele iria se rebelar? Por que Deus criou os anjos que se rebelaram junto com Satanás? Nós às vezes questionamos as coisas do Senhor. Senhor, por que o Senhor fez isso? O Senhor não sabia que seria assim. As provas vêm para que a gente glorifique o nome do Senhor. Não há propósito na prova, senão o nosso crescimento, senão a edificação, senão a glorificação do nome do Senhor. E a gente vê isso claramente aqui no plano soberano divino de Deus, perfeito na vida de Abraão e de Isaac. O livro de Flávio José, o livro de história dos Hebreus, narra o diálogo de Abraão e Isaac nesse momento. Abraão falando do privilégio que Deus estava dando a ele, pediu primeiro o sacrifício humano. E Isaac mostrando o quanto ele se sentia feliz em saber que ele morreria em sacrifício ao Deus vivo e poderoso, ao Deus de Israel. Para nós talvez isso seja um pouco demais para a nossa compreensão humana. Mas para quem vive a religião, como o povo judeu daquele tempo vivia, 24 horas do seu dia, não 24 horas preocupado com o trabalho, não 24 horas preocupado com o dinheiro para pagar as contas no fim do mês, não 24 horas preocupado com alguém que está doente, eles viviam 24 horas cumprindo o propósito e a vontade do Senhor. Mesmo que a gente não entenda, não, o propósito do Senhor, a aprovação que você passa hoje, é a glória do nome dele. Não é para que você saia cantando vitória, dizendo, não, a prova, irmão, é grande, mas a vitória também é. Pessoas que se regozijam em passar por provações. Amados, Abraão tinha obedecido muitas vezes a Deus na sua caminhada, muitas vezes. Mas em teste, poderia ser mais difícil, mais severo, do que sacrificar o seu maior bem. Para Abraão, naquele momento, não significava só perder Isaac. Significava que toda a sua descendência, que todo o seu futuro, que toda a sua linhagem teria fim. Ali não era somente o seu filho, era o restante da sua vida. Que nome ele deixaria? Talvez também a gente não compreenda isso tão perfeito quanto era naquele tempo e quanto é para o povo judeu a importância de ter um filho e dar continuidade à sua linhagem. Abraão estava abrindo mão dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que Deus tinha prometido para ele. Senhor, eu sei que o Senhor pode ressuscitar. Eu sei, pela fé, eu creio que o Senhor pode ressuscitar aquele que morreu. Não havia tido ressurreição ainda. Abraão já tem algo que nunca tinha visto. A fé desse homem, amados, mostra para nós que nós precisamos aprender muito, crescer muito na nossa fé. Amados, nós não estamos falando de uma ressurreição que nós já conhecemos no Novo Testamento, não. Nós estamos falando de algo que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha presenciado, mas ele cria. Tanto é que lá em Hebreus eles citaram aqui o texto da narração. Isso foi imputado sobre a vida de Abraão e ele está lá, como heróis da fé, porque ele creu muito antes daquilo acontecer. Ele sabia que Deus podia ressuscitar o seu filho. Ele sabia que Deus tinha um plano. Ele confiava nisso. Tanto é que no momento da subida, ele passa 3 dias subindo, 3 dias. No momento da subida, quando ele deixa os moços lá embaixo, ele fala,
nós retornaremos. Ele cria o que Deus podia fazer. Nós retornaremos. Antes mesmo que ele pudesse ouvir dizer, pudesse imaginar, ele já sabia que Deus valia a pena confiar. Deus é a pessoa certa para que a gente invista toda a nossa confiança, todo o nosso propósito. Abraão sabia disso. Deus é a pessoa certa em quem vale a pena confiar. Se é possível a Abraão, é possível a mim e a você. Que diferença há de Abraão para nós hoje? Homens pecadores, indignos, miseráveis, carentes, necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. Você pode chegar e dizer: ah, mas Abraão, me dá suas desculpas. Eu costumo dizer que para hoje, nós aqui, é muito mais fácil ser crente do que o tempo de Abraão. Sabe por quê? Nós temos a presença do Espírito Santo habitando em nós. Naquele tempo não tinha. O Espírito Santo vinha sobre os homens, os convencia, falava com eles, através da pessoa do próprio Senhor. Então hoje não é só ser crente com o Espírito Santo te auxiliando, fazendo acender aquele pisca-alerta quando você está errado. Fala: olha onde você está indo, olha o que você está pensando, olha o que você está olhando. A gente hoje tem ajuda, auxílio. Abraão não tinha. E assim mesmo ele creu no que Deus podia fazer. Ele usou a fé. Deus hoje te chama a usar a sua fé, colocar a sua fé em ação. Essa é a verdade da vida cristã, é a base da vida cristã. Sem fé é impossível. Você quer agradar o Senhor? Quer fazer o Senhor sorrir hoje? Creia. Mas não é crer naquilo que você já vê, não. É crer, isso é fé, nas coisas que você ainda não está conseguindo enxergar, mas você sabe lá no seu coração que Deus proverá para seu poder. Essa é a base da fé cristã. É depositar sua confiança, investir a sua confiança no Senhor. Amados, a história de Abraão mostra para nós que todo o Novo Testamento veio fortalecer o que está escrito no Velho. A semelhança entre o sacrifício de Isaac que seria e o que Jesus passou na cruz por nós, a nossa fé em Jesus hoje, são muitas as semelhanças. Deus fala para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, e ele Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu único filho. Deus simbolizou em Abraão o que ele faria por mim e por você. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali. Deus fala isso para Abraão. Não sei quantos irmãos sabem, mas Jerusalém foi construída em cima do Monte Moriá. O mesmo lugar em que Isaac seria oferecido por sacrifício a Deus. Jesus foi oferecido por sacrifício, em holocausto, pela minha vida e pela sua vida. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaac, seu filho. Jesus levou nas suas costas a sua própria cruz, assim como Isaac caminhou com a lenha para o seu próprio sacrifício. Mas onde está o cordeiro do holocausto? João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus. Isaac agiu em obediência. E eu quero investir a minha confiança no Senhor. A ressurreição que Abraão cria para a vida de Isaac foi a ressurreição que nós podemos crer em Jesus. A ressurreição que trouxe vida, que não me condenou mais ao inferno, que me trouxe vida em abundância. A gente sente vontade de chorar, só em ver representando aqui um pouquinho daquilo que Deus fez, um pouquinho daquilo que Deus planejou para nós. E muitas vezes a gente chora por vários outros motivos. A gente chora porque o nosso trabalho não vai bem, a gente chora porque o seu relacionamento não vai bem. Você já chorou porque a sua vida com Deus não vai bem? Você já chorou porque você não creu o suficiente para colocar sua fé em ação diante das promessas que Deus tem? Você já derramou sua vida diante do altar do Senhor e disse: Senhor, me perdoa.
questiona. Quando Isaac foi para lá, deitado naquele madeiro ali para ser sacrificado, ele não questionou o seu pai, porque ele sabia que era o melhor de Deus para ele. Às vezes a gente se posiciona como Abraão, às vezes como Isaac, depende do seu ponto de vista da situação. Mas ao orar, se você colocar sua fé em ação, se você colocar sua obediência em ação, se eu colocar minha fé em ação e a minha obediência em ação, Deus proverá o livramento. Não há dúvida disso. Nós vimos aqui nesse texto, lido e bem explanado os irmãos hoje. E eu preciso depositar toda a minha confiança, investir a minha confiança no Senhor Jesus. Ele espera hoje ser o Senhor e Rei, Ele que governa. Salmos 37:5. O que ele diz? Irmãos, sabem de cor? Salmos 37:5. Entrega o teu caminho, confia nele. O mais, meu amado, o mais, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a sua família, os seus relacionamentos, o mais, tudo. Mas nós queremos governar junto com Jesus, queremos tomar o controle. Não, Senhor, olha só, vamos combinar, a minha vida espiritual o Senhor manda. Mas aqui pode deixar que eu resolvo por mim mesmo. Pode deixar que eu decida, porque eu sei o jeitinho, é bem melhor. E aí nós tomamos as nossas decisões, quebramos a nossa cara. Porque estamos distantes do propósito de Deus para nós, não confiamos, não somos obedientes. A obediência seguida da nossa fé nos leva a agradar ao Senhor, fazer com que Ele sorria na nossa vida. Entregar a sua vida hoje ao total controle do senhorio de Jesus sobre você, é o que eu te convido. Entregue hoje. Não dependa mais de você, não dependa mais das suas forças, não confie em você. Vale a pena confiar no Senhor, Deus de amor, Deus de graça e misericórdia. Vale a pena confiar em Jesus. Depositar nele toda a minha confiança, porque Ele mesmo provê para ser o Cordeiro. Ele mesmo provê o livramento para a minha vida. Seja obediente, vamos ser obedientes, dependentes, totalmente dependentes do Senhor, entregando o meu caminho, minha vida, os meus recursos, os meus desejos, os meus pensamentos, Senhor, a minha visão. Eu entrego tudo a Ti. Eu sei que o melhor o Senhor vai fazer por mim. Nos colocar de pé e dizer, Senhor, eu quero que tudo que eu tenho seja Teu. Eu quero que a minha vida seja Tua. Eu quero que o Teu coração, os meus pensamentos, Senhor, eu tenho pensado em tantas coisas que não têm sido agradáveis ao Senhor. Senhor, eu tenho olhado em tantas coisas que não têm sido agradáveis ao Senhor. E eu quero hoje confiar em Ti. Eu quero hoje depender totalmente de Ti, Senhor. Eu quero ser totalmente Teu. Descansar nos Teus braços, é isso que eu quero. Fala isso do Senhor. O Senhor Jesus anseia ouvir a sua voz dizendo, Senhor, eu sou Teu. Eu sou Teu e Tu és meu. Não há ninguém como o Senhor Jesus. Não há ninguém que seja digno como Tu és, ó Deus. Bendito e exaltado seja o Senhor, que nos livra, que nos abençoa sem nem a gente perceber muitas vezes. Oh Senhor Deus, vem sobre a nossa vida com a Tua graça e a Tua misericórdia, nos fazendo ser obedientes ao Senhor a ponto de entregar o nosso melhor, sem querer segurar, Senhor, sem ficar com medo, Senhor, porque a gente pode perder, Senhor, mas eu não quero isso. Muitas vezes eu não quero, assim como Jesus falou, a vontade dele não era ir para a cruz, mas ele queria fazer a Tua vontade. Eu tenho certeza que a vontade de Isaac também, Senhor, não era ir para aquele lugar para se sacrificar, mas ele queria fazer a Tua vontade. Senhor, a gente não tem sacrificado nada para Te servir. A gente não tem sacrificado nada porque a gente usa a desculpa que Jesus já sacrificou por nós. Mas, Senhor, as minhas vontades têm governado. Senhor, as nossas vontades têm governado a nossa vida. E nós queremos nessa noite entregar as nossas vontades ao Senhor, os nossos desejos diante do Teu altar. Senhor, todos os nossos propósitos nós viemos aqui Te entregar, Senhor. Assim como Abraão ofereceu o melhor, assim como o Senhor ofereceu o melhor para nós, nós queremos entregar tudo que nós temos nas Tuas mãos. Queremos que o Senhor nos governe, queremos que o Senhor reine sobre nós de fato e verdade, não somente de palavras. Vem reinar, Senhor, no nosso coração, vem reinar no nosso pensamento, na nossa visão. Senhor, que as palavras que nós dissermos, as atitudes que nós tomarmos, ó Deus, venham glorificar e dignificar o Senhor. Senhor, não é a prova que deve ser exaltada na nossa vida, mas o Teu nome acima de qualquer circunstância.
Vem fazer isso no nosso coração, Senhor. Vem mover o nosso coração a Ti. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Pai, que